Com 1.262 mortes em 24 horas, o Brasil bateu um novo recorde de mortes por dia. Chegou a um total de 31.309 e mais de 558 mil casos confirmados da pandemia do novo coronavírus, no momento em que, sob pressão da crise econômica, as grandes cidades do país começam a retomar suas atividades. Mas os epidemiologistas advertem que aliviar as medidas de isolamento físico, enquanto as curvas de infecção e do número de mortes estão subindo, vai causar mais contaminação, dor e sofrimento. Houve 28.900 casos novos em 24 horas. Talvez seja cedo demais para abrir. A maior cidade do país, São Paulo, teve um recorde de 327 mortes e de quase 7.000 casos novos. As escolas devem reabrir em agosto com aulas uma vez por semana. Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, está com todos os leitos de unidades de terapia intensiva ocupados. A Prefeitura de São Paulo negocia os termos da reabertura do comércio, mas os lojistas com dívidas acumuladas resistem a pagar por testes para os funcionários. No Rio, os cariocas voltaram às praias, embora só esteja permitido praticar esportes dentro d'água. E no Calçadão, o Amazonas, o Pará e o Ceará também reabrem suas economias, apesar dos graves problemas. Florianópolis não tem mortes há quase um mês. Os transportes públicos estão parados. O prefeito atribui o sucesso ao grande número de testes, não só de quem tem sintomas, mas de todos os que mantiveram contato com os infectados, que assim podem ser mantidos em isolamento. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lamentou, mas num tom fatalista acrescentou que a morte é o destino de todo mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, fez um apelo a governadores e prefeitos, não só para que mantenham as medidas de confinamento, mas para que se perguntem o que podemos fazer melhor. As próximas semanas serão cruciais no Brasil. A OPAS alertou para a ameaça que representam as aglomerações do fim de semana em manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro. No mundo inteiro, o total de casos se aproxima de 6,5 milhões, com mais de 382 mil mortes e 3,10 milhões pacientes curados. Dos casos encerrados, 11% terminaram em morte, uma redução de 1%, de um ponto percentual em relação à semana passada. Os Estados Unidos têm 1.881.000 casos confirmados e mais de 108 mil mortes. Todos os estados americanos relaxaram as medidas de isolamento social. No Alabama, na Carolina do Sul e na Virgínia, houve um aumento de 35% nos casos novos na semana passada. A onda de protestos contra o racismo e a violência social deflagrados pela morte de um homem negro, George Floyd, por um policial branco há 8 dias, tomou conta de 75 cidades americanas. Pode causar uma nova onda de contaminação. Os governadores de 28 estados e do Distrito Federal pediram ajuda à Guarda Nacional. Pelo menos 10 pessoas morreram nos protestos. O presidente Donald Trump foi muito criticado por mandar a polícia dispersar uma manifestação pacífica diante da Casa Branca para ir a uma igreja tirar uma foto com uma Bíblia na mão. Em pesquisa do Instituto Ipsos para a agência de notícias Reuters, 64% dos entrevistados aprovaram as manifestações antirracistas e 55% reprovaram a reação do presidente Trump à morte de Floyd. O ex-presidente George Walker Bush declarou que quem se opõe aos manifestantes não entende o que são os Estados Unidos. O Escritório de Orçamento do Congresso, um órgão bipartidário, prevê que serão necessários 10 anos para a plena recuperação da economia americana. Pela primeira vez desde março, a Espanha não teve mortes pelo coronavírus no domingo passado. Na França, Paris reabriu os cafés, bares e restaurantes. Como a cidade está na zona laranja, onde ainda há problemas, todo o atendimento é feito na área externa. A França tem mais de 189 mil casos da Covid-19 e é o quinto país em número de mortes, depois dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália
e do Brasil, com quase 29 mil mortes. A economia francesa deve sofrer uma queda de 11% neste ano, previu nesta terça-feira o ministro das Finanças, Bruno Le Maire. A África tem quase 160 mil casos confirmados da Covid-19 e 4.344 mortes. Por causa da pandemia, a Austrália enfrenta a primeira recessão depois de 29 anos de crescimento ininterrupto. A economia australiana recuou 0,3% no primeiro trimestre e deve cair até 10% no segundo. Um país é considerado em recessão quando a economia encolhe por 2 trimestres consecutivos. O produto interno bruto do Chile caiu 14,1% em abril. Depois de um sucesso inicial no combate à pandemia, o país reativou sua economia cedo demais. Hoje é o terceiro país em número de casos na América Latina, depois do Brasil e do Peru, e o quinto em número de mortes, depois do Brasil, do Peru, do México e do Equador. 1.188 pessoas morreram no Chile. O presidente conservador Sebastián Piñera propôs à oposição um pacto de união nacional para relançar a economia do país, que tem a segunda maior renda per capita da América Latina, depois do Uruguai. De acordo com o jornal inglês Financial Times, um dos principais diários econômicos do mundo, o Brasil sofre uma grande fuga de capital. De janeiro a maio, saíram 11 bilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 61 bilhões e meio de reais de capital estrangeiro da Bolsa de São Paulo, e 18 bilhões e 700 milhões de dólares, quase 97 bilhões e meio de reais, do mercado de bônus, que negocia principalmente títulos da dívida pública do Tesouro Nacional. Mesmo assim, o índice Bovespa subiu 2,74% nesta terça-feira e o dólar caiu para R$ 5,21. A Fórmula 1 redefiniu as datas com 8 corridas em 3 meses. A primeira será o Grande Prêmio da Áustria em 5 de julho. As equipes terão de viajar em voos fretados. O Grande Prêmio da Inglaterra pode ser suspenso se o Reino Unido mantiver a exigência de 14 dias de quarentena para entrar no país. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada essencial a fazer na rua e muito obrigado.